Para nossa leitura não ficar assim solta, e por isso mesmo muito vaga, eu coloquei para nos guiar algumas perguntinhas nos vários níveis, né? Algumas perguntas lá no nível da decodificação, outras perguntinhas no nível da compreensão e outras perguntas no nível da interpretação. A gente pode fazer a leitura solta, misturada, mas a minha ideia aqui é que a gente aprenda a aprender. Entende isso? Se eu aprendo a aprender, o resto acabou, porque eu já aprendi como é que se aprende. Depois que eu aprendo a aprender, aprender para mim está mais fácil. Então, pode parecer complexo, mas é isso mesmo. Tem gente que não sabe como ele aprende. Então, fica sempre muito solto, sem nada para alicerçar ou para ancorar a leitura. E a leitura fica sempre vaga ou dispersa, né? Às vezes as duas coisas, dispersa e vaga, né? Então, no nosso caso aqui não, nós somos acadêmicos, temos que ter uma leitura densa, controlada, muito bem aprofundada e justa, né? Ética, porque o texto está aqui à disposição para nós buscarmos nele aquilo que a disciplina, o professor, o próprio campo do saber nos, digamos, nos interpela a querer conhecer. Tá certo. Na decodificação, eu coloquei algumas perguntinhas-chave, então, para a gente responder, para não nos perdermos, beleza? Vamos lá? A primeira pergunta que eu coloquei na decodificação foi assim: quais são as personagens do texto? Quem não se lembra disso, né? A gente, às vezes, no ensino médio, no ensino fundamental, lia um livro inteiro para quando chegar no dia de uma prova, ou de uma atividade avaliativa, na escola a professora pedir para a gente, o professor pedir para a gente qual o nome do autor, né? Qual o nome da personagem principal, ou o nome da personagem principal e secundária, por exemplo. São coisas que estão ali na superfície do texto. A pessoa que nem leu, se ela pergunta isso para alguém, ela já sabe a resposta na hora de uma atividade. Ela, se ela pegar alguém falando sobre o texto, contando a história sobre o texto e menciona os nomes das personagens ou da personagem, a pessoa já saberia responder. Por isso que é superficial, né? Então, quais são as personagens do texto, né? Presentes no texto? Ora, aqui eu estou usando a palavra personagem no feminino, porque de origem a palavra personagem é sempre feminina, viu? Vem de persona, que é a máscara. Então, se vocês pegarem, é um campo de palavras todo feminino, ó. Pessoa. Então, assim, é uma persona, que é a máscara, para você assumir uma outra pessoa, para você se tornar uma outra personalidade. E por isso, assumir a personagem. Tudo palavra do campo feminino. Todas elas, né? Máscara, pessoa, personagem, persona. Então, as personagens são aquelas figuras que estão ali garantindo as ações dentro do texto. Quem são as personagens? O galo e os outros galos, que vão cruzar com os outros galos e mais outros galos que vão se somar. Então, as personagens são os galos, correto? Eles é que exercem as ações. Personagens são figuras que exercem ações dentro dos textos, dentro das narrativas. Perfeito? Muito bem. Aí, a segunda pergunta é: do que trata o texto? Nós estamos falando de decodificação. O texto trata da construção, ou como o próprio texto diz, né, poeticamente, do tecido, do tecer da manhã. Então, a manhã vai sendo construída paulatinamente, grito após grito desses galos, que são as personagens do texto. Então, o texto trata da manhã sendo tecida pelos gritos dos galos. É disso que o texto trata, correto? Se uma criança do nível fundamental for ler esse texto, ela não vai conseguir pegar o campo metafórico, o campo alegórico. O que ela vai fazer? Ela vai ler o texto como ele está escrito, né? Então, se alguém pergunta para ela do que fala o texto, ela fala do galo gritando, tecendo o amanhecer. É disso que trata o texto, correto? Isso é decodificação. Qual é a imagem construída no texto? Você vê que é empírico, né? Qualquer pessoa lendo esse texto aqui, ela vai criar uma imagem na cabeça. Às vezes uma imagem sertaneja,
uma imagem típica do horizonte e o sol nascendo, né? Então você vai criando imagens. A imagem que me vem, todas as vezes que eu leio esse texto, que eu falo sobre ele, é uma imagem assim. Quem já teve essa oportunidade vai se identificar, né? Eu já tive por milhares de vezes a oportunidade de estar na madrugada, essa questão de trabalhar na música, né? Eu sou músico desde os 15 anos e trabalho na noite, viajando muito. E até mesmo aqui dentro da própria cidade você tem o privilégio de ver o amanhecer estando na estrada. Mas às vezes você pega a estrada, né, e, às vezes dirigindo ou de carona ali, e você percebe que o amanhecer, ele é como o texto mostra mesmo, não é uma coisa que se dá assim, o sol vem e tanã, cheguei, né? Tipo no Teletubbies, não é assim que funciona. O sol vem chegando, devagarzinho, né? Então, é tudo escuro, de repente lá na continuidade descontínua do horizonte, você tem lá um alaranjado que começa a surgir, né? Lá no horizonte, ali onde começa a se separar a abóbada celeste do plano material aqui, né, do plano terreno. Aí você vê aquele laranjado assim, só que lá está surgindo o dia. Se você olhar mais para cima um pouco, está mais escuro, mais para cá, mais escuro ainda, mais para cá, mais escuro, onde você está, muito escuro. Ou seja, ainda é noite aqui. Lá no horizonte, descontínuo e longínquo, lá está nascendo amanhã. Você percebe que os raios do sol vão atravessando, né? O sol não nasce de uma vez. Então aqui está o horizonte, quanto mais próximo o sol chega do horizonte, mais ele traz a clareza para aquilo que é a abóbada celeste, né? Esse mundo azul que nós conhecemos, esse telhado azul que nós conhecemos, né? De nuvens e cor azul. Quanto mais próximo o sol chega do limite, mais ele vai entrando no horizonte devagar, mais esses raios vão ganhando forma e mais o barrado vai ficando claro ali, né? Vai criando uma barra clarinha assim, e depois aquilo tudo vai se tornando luz. Até que o sol nasce de uma vez, aí tudo fica luz, né? Porque aí ele é tão potente que ele consegue clarear a abóbada inteira. Ele joga a luz de um plano para o outro, de um lado para o outro da abóbada celeste e ilumina tanto o plano celeste quanto o plano terreno, né? Aí esse é o sol. Então, é o ruim de emprego o galo, hein? O galo tem, né, segundo a mística popular, o emprego, né, a função de trazer o sol. O dia que o galo não canta, o dia que o galo não trabalha, o sol não nasce, né? Eu fico imaginando o dia que chove, né? O galo fica na pressão danada, né? Pensando, pô, sacanagem, trabalhei tanto e o sol não veio, só vai vir mais tarde. Eu fico pensando na depressão do galo, né? A disfunção que ele vai sentir, né? Problema existencialista dos galináceos. O que acontece? Lá na Barra, então, os fios de sol dos gritos de galo vão começando a surgir, né? Que são os primeiros raios que vão atravessando. E aí você percebe que quanto mais o tempo vai passando, mais a luz vai chegando e a claridade vai sendo alcançada. Então a imagem que me vem é sempre essa, né? De um sol, de um dia, de uma manhã que nasce, que surge, né? Paulatinamente, devagar, em processo, longo, demorado, né? É todo um trabalho de vários gritos com outros gritos que se somam a outros gritos que vão construindo essa visão, essa tela, né? Por isso que ele fala, né? Encorpando em tela, vai ganhando corpo ali de uma visão que você consegue perceber diante dos seus olhos com a beleza suprema, né? Da criação. A outra pergunta é, em qual lugar, espaço, né? Eu coloquei entre parênteses espaço, é possível da gente vislumbrar isso acontecer, isso que mostra no texto. Ora, a gente só vai escutar os galos gritando, a gente só vai escutar a Sinfonia Galinácea, a Sinfonia Galinácea, a gente só vai escutar ela nos locais interioranos, né? Nos locais, as fazendas, os sítios,
as cidades de interior, em que os vizinhos todos criam galinhas e galos. Aí o galo do vizinho canta, o galo do outro vizinho vai e responde, o galo do vizinho responde também, de maneira que você tem um galo que grita aqui, o outro que grita lá lonjão, depois o outro que grita cá perto e o outro que grita lá mais no meio. Então e o outro aqui mais perto, o outro lá lonjão mesmo. É bonito escutar a Sinfonia Galinácea, né? E no caso não é igual os Beatles, né? Que vai fazendo I'm shaking on baby now. Não é, não é como os Beatles, né? Os fios se cruzam. Eles não estão na mesma linha melódica que vai gradativamente aumentando. Não, é assim, um para cá, o outro para lá, o outro para cá, o outro para cá, de tal maneira que os fios de sol dos gritos de galo vão criando o tecido, vão cruzando uns com os outros, vão criando esse tecido, esse emaranhado, né? Que vai criando essa abóbora aqui, que o autor diz que plana livre de armação, né? Ora, gente, antigamente, muito antigamente, as pessoas pensavam que a Terra era plana e que tudo estava lá em cima, também suportado por armação, né? É como se tivesse um sustentáculo lá segurando a lua, o sol, as estrelas. O cara está aqui embaixo trabalhando, né? Ele levanta a mão, com a mão ele cobre o sol. Aí ele conversa com o padre, né, do lado. Compadre, se aquela bola de fogo cai aqui, ia queimar muita plantação, né? Porque ela está distante desse jeito, está esquentando desse tanto. Aí o compadre, realmente, ia queimar muita coisa aqui, viu, compadre? Ia ficar igual o Pantanal e a Amazônia do Brasil. Sacanagem, hein? O que acontece? Livre de armação, porque não tem nada que sustenta lá em cima, a não ser a força gravitacional, né? Então, é uma abóbada livre, plana, né? Ele está planando lá em cima, está sustentada por uma força que você não consegue palpar, nem medir, a não ser do ponto de vista de uma ciência muito bem delimitada, que você consegue identificar a lei gravitacional, né? Que espaço, então? É o interior, fazendas, cidades de interior, esse é o espaço. E por fim, qual é o tempo situado nas sequências das ações do texto? É a pergunta que eu faço, a última, né? Ora, gente, quem entende de galos como eu sou pós-doutor em galináceos, sabe que o galo, ele canta em algumas situações, né? Ele canta para seduzir a sua amada, a galinha. Ele canta para mostrar para um outro galo que aquele outro galo não é o dono do terreiro, que ele é que é o dono do terreiro. Então ele canta para brigar com aquele outro galo, para espantar ele do terreiro. E ele canta na sua função mais pesada, mais difícil, que é esse trabalho dado pelo Criador, né? Ele canta para trazer o sol. E no caso do nosso texto, o nosso galo não canta, o nosso galo grita. Isso é importante porque o João Cabral de Melo Neto diz que toda palavra tem um peso, tem uma medida. Então, se ele põe canto, o texto vai para um lado. Se ele põe grito, o texto vai para outro lado. Você mexe no sentido do texto ao mudar o peso de uma palavra pela outra, achando que elas dizem a mesma coisa. Cantar diz uma coisa, gritar diz outra coisa. São coisas diferentes, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que acontece? Quando é que o galo começa a Sinfonia Galinácea? Quem lembra da missa do galo do Vaticano? O galo começa à meia-noite. Então, da meia-noite até o amanhecer é o período em que nós temos a situação das sequências do texto. Pegaram? O tanto que é legal a decodificação?